Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem? Ricardo aqui falando, né? Temos então aqui algumas notícias relevantes, né? Nosso canal agora passa a se chamar então Ricardo Investimentos, né? Não será mais Ricardo Investe. Nós estamos fazendo algumas adequações, né? Ajustando o nosso canal para chegar no melhor conteúdo até você, né? Decidimos assim porque fica bacana, né? Somos brasileiros, vamos deixar na nossa linguagem tete a tete ali, de investidor para investidor, né? Assuntos importantes e relevantes, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, o mais importante além, claro, o nome ele é relevante, né? Mas o conteúdo, pessoal, continua o mesmo. O importante é a qualidade que chega até vocês. É o que nós procuramos fazer, né? Conteúdos de qualidade, informações sobre o mercado financeiro, para você que é day trade, para você que trabalha com opera, com swing trade, para você, né, compra ações, vende ações, procura uma break news, algumas informações e fatos relevantes para você seguir a sua semana, né, um cenário completo aí, mais completo possível referente ao mercado financeiro, tá? Isso é o que a gente mais preza, mais procura identificar dentro do nosso contexto, dentro do nosso trabalho, levar o melhor conteúdo para você aqui, o nosso espectador, tá bom? Então, fica aqui então Ricardo Investimentos, né? Ricardo Investimentos, referente ao nosso canal, tá? Uma linguagem bem mais à vontade, esporádica, para a gente conversar aí da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Então, não esquece já de deixar o seu like, se inscreva no canal, tá? Estamos procurando evoluir sempre o conteúdo, tá, pessoal? Mas mercado financeiro e economia aqui é o centro das atenções, para que você seja sempre bem informado, ok? Muito bem, pessoal. Então, segunda-feira aí, hoje, deixa eu só confirmar aqui a nossa data, né, pessoal? Nossa data aqui, hoje 3 de abril de 2023. Tá passando rápido, hein? Tá passando rápido o ano, mas vamos lá. Pessoal, na semana passada, na sexta-feira, tivemos então aí as confirmações sobre o arcabouço fiscal, né? O mercado estava dentro de uma expectativa alta, positiva, né? O nosso Ibov ali teve uma boa resposta, né? Referente a esse anúncio do arcabouço, ali dentro da casa de 1,5% de alta, que foi bem significativo, passando novamente do mais de 101 mil pontos, chegando a 104 mil pontos, né? Porém, quando saiu realmente, né? Quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio fazer o comunicado, o mercado ali digeriu, lateralizou ali durante a metade do seu percurso, né, no dia, e não teve assim tanta boa expectativa. Tanto é que na sexta-feira o Ibov caiu, teve uma queda ali até expressiva, né, voltando ali para casa dos 100, 101 mil pontos, ficou ali dentro de uma estabilidade, né, não teve ali, deu uma digerida, né, identificou, falou, poxa, o Haddad está falando que não vai precisar, que não iria criar impostos, mas depois saiu uma notícia, saiu uma matéria falando que ele iria rever sim as questões tributáveis, né? Questões da carga tributável, não só de ICMS, né? Que inclusive, daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre o aumento dos combustíveis aí já neste mês, né? Vamos preparar o bolso, né? E também tivemos aí então essa questão de outras informações. Ele falou que não ia fazer aumento de impostos, mas agora entende-se que é necessário sim fazer aumento de impostos, né? Que é necessário e vai acontecer. Não tem como você fazer uma política fiscal, né? Ajustar uma política fiscal dentro de um cenário econômico, numa nossa economia interna, sem que haja ajuste de impostos, né? Apesar de que ele falou que vai usar 70% da receita, uma média, né, de 70% da receita, não deixou ao certo um percentual definido, mas uma especulação entre 0,6% e 0,7% da receita líquida que a União arrecadar, né? De onde vem essa receita ele não falou, para onde vai essa receita, esses investimentos também não falou, então ficou ali uma incógnita que ninguém sabe direito ao certo, né? Para ser bem sincero, nem sei se esse arcabouço mesmo tá pronto, né? Essa novela aí ficou tão mal elaborada, vamos dizer assim, que não se sabe ao certo se realmente é isso ou não, né? Mas enfim, vamos aguardar aí as próximas cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, mas falando então aqui a respeito de Brasil, né? Tivemos aí também uma notícia ontem,
não muito agradável no sentido no tocante à inflação, né? Para os investidores, para os empresários. A OPEP, ela é então um grupo formado, um grupo da Arábia Saudita, né? Onde eles têm aí, então o controle de todo o petróleo mundial. Eles que fornecem o petróleo no mundo, né? São os que dominam mesmo. Os caras são fortes mesmo no que fazem, né? Eles mandam literalmente no petróleo, tá? Não tem conversa. Mas os Estados Unidos têm reserva de não sei quantos milhões de barris. Não, é o OPEP que manda. Tudo bem, pode ter, mas é o OPEP que manda no negócio. Eles que definem o preço que eles querem, literalmente no mercado, tá? Eles então fizeram um corte de produção em mais de 1 milhão de barris mês. 1 milhão e 100 barris mês, tá? O que acontece? Com esse corte, a oferta e demanda, né? A oferta ela continua, né? Aliás, a demanda continua, né? A procura continua estável dentro do cenário, porém a oferta que se tem dos barris ela irá diminuir. Com isso, quanto mais demanda se tem e com menor oferta, maior é o preço do produto, né? Então isso acaba sendo preocupante no cenário de inflação no mundo, né? Porque com essa alta de preços do barril, com certeza isso vai chegar na bomba do consumidor, isso vai chegar no produto, todo produto que é gerado com petróleo. Isso aumenta a inflação, né? De todos os produtos que são derivados, que possuem uma participação do petróleo, seja do Brent ou do WTI, né? Envolve diretamente, tá? Não é indiretamente, diretamente mesmo. Então o consumidor passa a sentir no bolso, o produtor, o empresário, enfim. Isso é preocupante, isso pode gerar uma expectativa de alta na inflação do Banco Central Americano, do Fed, né? E as expectativas então aí estão em alerta, tá? Estão em alerta principalmente na semana. Por enquanto o mercado está digerindo essa questão da OPEP, né? Que terá o seu corte aí aproximadamente de 1 milhão e 100. Isso foi notificado ontem, tá? Foi confirmado, aliás, notificado e confirmado ontem. Também a Rússia, que tem aí a sua participação na OPEP, também tem uma redução em aproximadamente um corte de 500 mil barris por mês, né? Então estamos falando aí na casa de mais de 1,5 milhão de barris cortados como oferta ao mercado, tá? Isso é preocupante. Isso é um pouco preocupante. Ao mesmo tempo que é preocupante no tocante, agora eu vou entrar aqui num assunto que para você investidor, você vai parar para pensar. De você não só especular, mas acompanhar para você ter certeza naquilo que você está falando. Um corte de barris como este, ele realmente tem uma relevância, né? Afeta diretamente o impacto na inflação, no aumento do custo dos produtos e até no repasse para o consumidor final. Sim, é preocupante. Porém, acaba estimulando a alta da taxa de juros. E isso é um cenário, entre aspas, favorável no Brasil, porque acaba atraindo mais investidores, mais capital estrangeiro, né? Então, quando, por exemplo, a nossa taxa está 13,75 na Selic, que já está sendo atrativa dentro dos países emergentes, né? Com isso, Fernando Campos Neto ele foi muito enfático nas semanas anteriores, onde ele dizendo que o Banco Central ele tem a sua autonomia, ele é independente e o que for necessário para aumento de inflação, no aumento da inflação, desculpa, ele fará então o aumento da taxa de juros, né? Justamente para combater a inflação, né? Um cenário de possibilidades que nós podemos dizer? Ricardo, mas tem que ter certeza. Não, o mercado financeiro ele é instável, ele faz o que ele quer. Tá? O mercado financeiro não é você falar, eu quero que suba, que desça, que o preço suba. Não. Essas são as break news, esses são os fatos que, por exemplo, o mercado estava caminhando, né, dentro de um cenário ali com vista nos bancos, né, preocupado com o cenário bancário, né, e agora que deu uma estabilizada, estava olhando ali para o Fed, perspectivas de redução da taxa de juros do Fed, e agora vem uma bomba dessa, né, de que, aliás, ontem, né, anúncio do corte
os barris, a produção dos barris, né? Então, mais de 1,5 milhão de corte de produção, né? Então isso é muito significativo, tá, pessoal? Muito significativo mesmo. Bom, então o que nós chegamos nessa conclusão? Então, pessoal, então o que eu estava dizendo para vocês, que, por exemplo, eu estava falando sobre a questão do corte na produção, 1 milhão não é por mês, pessoal, desculpa, está fazendo aqui a correção, é por dia, tá? Por dia, esse corte aí realmente vai ser um impacto em todos os produtos aí que envolvem o petróleo, tá? Isso sim é um aspecto que gera inflação, tá? Porém, como eu estava dizendo, para quem trabalha ou investe em renda fixa, isso é um cenário a curto prazo para ser analisado. Interessante. Por quê? Com esse aumento da inflação, aumentando a taxa de juros, como o Roberto Campos Neto havia falado sobre essa independência, essa autonomia do Banco Central, né? O que acontece? Ele mesmo deixou claro que o Banco Central ele não tem que ter intervenção política, ele não faz parte de processos políticos, tá? Ele deixou isso bem claro também em alguns de seus comentários, em algumas reuniões que ele fez, né? E até mesmo apresentação pública, tá? Principalmente falando sobre a ata do Banco Central, tá? Deixou bem claro isso. Então, o que acontece? Com esse cenário de perspectiva de aumento da taxa, isso também envolve aumento nos DIs, tá? O nosso IBOV hoje, por exemplo, ele pode ter uma perspectiva, isso é bom para as petrolíferas, né? Tanto é que quando teve esse anúncio hoje, já no Open Marketing já da Petro, as ações já estavam ali em uma alta mais de 4%, né? Tanto também no mundo. Quer dizer, isso é muito bom, só que ainda o mercado está digerindo essa questão do corte, né? Do corte dos barris de petróleo. O mercado está digerindo porque isso vai gerar inflação, vai gerar aumento da taxa de juros, e tendo aumento da taxa de juros, também pode ser uma perspectiva de aumento também dos DIs, né? Com certeza os DIs vão falar por si hoje, tá? Haverá um cenário então aí de estabilidade, mas mas quer dizer então que o BOV hoje pode ter uma alta? Não necessariamente. Por quê? A Vale ela está tendo aí uma redução justamente pelo anúncio do PMI da China, que veio em queda, né? Não teve uma perspectiva tão boa, e isso acaba então também tendo uma realização nos ativos da Vale, tá? Então, para quem tem ativos da Vale, aí pode ser que tenha uma queda considerável dentro de uma estabilidade, que pode também segurar o Ibov e não disparar tão alto assim, tá? Mesmo que a Petro venha com uma boa notícia, entre aspas, no tocante à redução da produção de barris, tá? Do petróleo, tá bom? Então, com essa perspectiva de aumento da taxa de juros do Banco Central, isso pode, então, gerar sim um impacto nos DIs, estimulando o aumento da taxa de juros. Para quem opera com CDI, né, para quem opera em títulos em renda fixa, isso é uma boa perspectiva, né? Então, cenários aí para quem tem renda fixa e acompanha o IPCA, isso é importante, isso é interessante, né? Pré-fixado, é bom você ter um alerta, né? Mas para quem opera aí no IPCA+, é muito interessante mesmo, tá, pessoal? Projetando aí de médio a longo prazo, tá? Até porque haverá, então, um novo combate contra a inflação, né? Mas, por que eu digo que é importante acompanhar? Porque pode ser que surja alguma notícia em que esse anúncio da OPEP ele seja extinguido, né? Ele não venha prevalecer, né? Houve o comunicado, mas possa ser que isso seja revertido por algum outro fator, seja por desistência ou seja realmente por outros fatores externos, incluindo Estados Unidos, que também fará recompra aí novamente para repor o seu estoque dos barris, tá? Então, é importante acompanhar, tá, pessoal? Na semana, então, uma semana de muitas informações, tá ok? Então, é isso que nós temos aí de resumo para essa semana. Vamos acompanhar o mercado, né? O mercado aí vai ficar dentro de uma estabilidade, mas um cenário aí da OPEP é muito interessante, tá bom? Então, para você que tem seus investimentos aí em DI, né, em renda fixa, fique atento, fique alerta, acompanhe aqui o canal, deixe o seu gostei, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe aí todos os vídeos que foram ser lançados na semana,
para que você tenha aí um panorama, alguma coisa relacionada, né, um horizonte sobre o mercado financeiro no seu total, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por você ter chegado até aqui, né? Deixa aí o seu gostei, siga aí o nosso canal, compartilhe com os amigos, pessoal, é importante, né, você fazer esse canal crescer para você ter amigo investidor, para quem está começando, que opera de trade, swing trade também é interessante, tá bom? Então acompanha aí, vamos ficar nessas boas perspectivas, né? Também informações sobre economia, qualquer breaking news vou estar passando aqui para vocês também, tá bom? E nos vemos em breve na semana. Muito obrigado por ter chegado até aqui mais uma vez e nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Boa semana.